Ministro Sérgio Moro depõe na Comissão de Constituição e Justiça e é chamado de juiz ladrão pelos parlamentares. Cerca de 20% das crianças sofrem abuso sexual, segundo dados de uma pesquisa, e são incentivadas a cometer o suicídio pela internet. A ministra de Direitos Humanos, Alô, gente, muito bem-vindo ao nosso canal Impacto News, sempre trazendo a notícia do momento que vai esquentar os seus dias. Bem, pelo jeito, parece que os nossos parlamentares ainda não se deram conta do clamor das ruas e da reivindicação do povo brasileiro. E continuam fazendo muito barulho, muita arruaça dentro do parlamento para tentar impedir e barrar as ações do governo. Esse fato ficou bem claro na Comissão de Constituição e Justiça, quando foi visível o mau exemplo vindo dos parlamentares que desrespeitaram a autoridade do ministro Sérgio Moro, e alguns até, como o deputado Glauber Braga, chegou em seu discurso a chamar Sérgio Moro de juiz ladrão. Vamos ao vídeo. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. Isso, sem dúvida, envergonha o nosso país. E eu quero deixar aqui a minha nota de repúdio contra esses políticos que ultrapassam o decoro parlamentar e precisam ser punidos. Eles que ganham exatamente R$35 mil para compor a mesa e representar o país e fazem uma vergonha dessa. Bem, mas isto é Brasil. E nós vamos lutando para que possamos, de alguma forma, melhorar o sistema político e administrativo de nossa nação. A ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, falando sobre Seguridade Social e Família, apontou o estupro, o bullying e a ausência da família como as principais causas que têm levado à mutilação e ao suicídio de 20% das crianças entre 6 a 8 anos. Vamos ouvir o seu discurso na comissão. Especialistas apontam que no Brasil 20% dos nossos adolescentes e jovens estão se automutilando. O número é uma projeção, mas uma projeção apresentada por institutos e organismos que trabalham com o tema, e isso nos assustou. O que é 20%? Deixa eu explicar em números o que é 20%. 14 milhões de jovens e adolescentes no Brasil estão se automutilando. Deputados, isso é muito sério. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. E nós temos dentro do Brasil 14 milhões de jovens e adolescentes se automutilando. E nós estamos acompanhando isso há uns 2 anos e meio. Eu me lembro quando o ministro Ricardo Barros estava ministro, nós estivemos com ele. Era um fenômeno que começou a nos assustar, estivemos junto com ele lá no Ministério da Saúde e com então o ministro da Educação. Há 2 anos e meio eu participo de um movimento no Brasil chamado Brasil Sem Dor,
quando nós começamos a identificar um número absurdo de crianças e jovens se automutilando. E quando eu falo crianças, deputados, eu tenho que informar aos senhores que nós estamos interagindo lá no Ministério com crianças de 6 anos de idade que estão se automutilando. E eu informo aos senhores que nós já temos registro no Brasil de suicídio de crianças de 6, 7 anos de idade. E essa é a realidade que nós estamos lidando. E urge a necessidade da gente ter um olhar especial para este fato, para este tema. E de que forma isso está acontecendo, ministra? E por que agora é obrigatório a notificação? E quem vai notificar? A lei que os senhores aprovaram aqui diz que não apenas as unidades de saúde vão participar desse processo, mas também as unidades de ensino. As escolas também terão que fazer a notificação da tentativa de suicídio e da automutilação, para que a gente possa ter números, deputado, e que a gente possa construir políticas públicas em cima de números. Não dá mais para a gente trabalhar no Brasil políticas públicas em cima de achismo, de projeções, às vezes duvidosas, e nós queremos saber o número. Só que, independente do número, o que tem nos assustado já, e a partir do momento que nós começamos a conversar com a sociedade, como Ministério, nós estamos, de fato, deputados, muito preocupados. Informações que têm chegado para o Ministério, por exemplo, nossas crianças não estão se cortando só nos braços, mais. Nossos adolescentes não estão se cortando apenas nas pernas. Pasme, senhores, nossas crianças estão se cortando na virilha. As meninas estão se cortando dentro da vagina. E vocês perguntam, mas por que isso? Por que está acontecendo tudo isso? E eu vou dar a resposta. E quando a gente conversa com nossas crianças, com os nossos jovens e adolescentes, a resposta é: eles estão em profundo sofrimento. Eles falam que estão se cortando no Brasil porque eles estão em profundo sofrimento e eles precisam aliviar a dor interna cortando o corpo. E essas crianças, esses jovens e adolescentes, deputado, eles realmente não querem se aparecer, não é um modismo. Quando a gente vai conversar com eles, a gente percebe que realmente eles estão em profundo sofrimento. E aqui eu chamo a atenção dessa comissão. Esse tema é delicado, esse tema é grave e merece um olhar especial. E, inclusive, sugiro aos parlamentares que, nas suas bases, promovam debates, promovam seminários, promovam uma conversa sobre o tema. Por exemplo, nós temos no nosso Ministério um corpo técnico que pode ir com os senhores nas suas comunidades. Nós estamos nos disponibilizando, falar com vereadores, falar com Câmara de Vereadores, falar com os deputados estaduais. Nós vamos precisar informar as famílias o que fazer. As famílias não sabem, deputado, o que fazer. Inclusive, estamos sendo convidados agora, deputado, para desenvolver a nossa campanha e para apresentar a nossa lei e para trabalhar em conjunto com 5 países, 4 da América do Sul e Portugal, no combate e prevenção ao suicídio e à automutilação. Bem, o que nos choca profundamente é o modo como essas crianças têm um livre acesso para a internet e a esses sites que estão incentivando o suicídio e ajudam a praticar a automutilação. E aí vai o nosso recadinho para os nossos parlamentares. Para os parlamentares e para o Supremo Tribunal Federal. Ao invés de estarem fazendo leis para tentar calar a boca do povo nas redes sociais com a desculpa de fake news, por que não averiguar mais profundamente esses crimes acontecidos dentro da internet e averiguar mais profundamente e desenhar mais leis rígidas para punir os responsáveis para esse crime? Bem, gente, aqui então o Impacto News, canal Impacto News, sempre trazendo com você as notícias do momento. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar o seu like, fazer o seu comentário e habilitar o seu sino para novas notificações. E eu aqui me despeço de todos vocês dizendo até a próxima.